Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, tá? Bom, dando prosseguimento aos nossos estudos, hoje a gente vai ver a parte de matrizes, tá? O que é isso? O que é uma matriz? Tá? Matriz nada mais é do que uma tabela. Matriz é uma tabela. E como toda tabela, ela pode ser composta de linhas e de colunas, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho aqui algumas coisas sobre as matrizes. Só que a gente vai fazer, ao longo aqui, a gente vai vendo a teoria, vai fazendo exercício. Por quê? Para não ficar um negócio muito, como é que eu vou dizer, muito maçante, né? Muita teoria, tá? Primeira coisa então, o que é uma matriz? Matriz é uma tabela. E como toda tabela tem linhas e colunas. Como é que eu represento uma matriz? Normalmente a gente representa as matrizes por letras maiúsculas. E os seus elementos, eles podem vir entre parênteses. Eles podem vir entre colchetes. Eles podem vir ainda entre barras duplas. Ó, muita atenção com isso, barras duplas. Porque existe também barras simples que é determinantes, que vem depois aí. Então, matriz é uma tabela. Toda tabela tem linha e coluna. Por exemplo, aqui, imagine que eu tenha assim, ó, uma matriz em que eu tenho duas linhas e 3 colunas. Então aqui os elementos. A11. O que significa o elemento A11? É o elemento da primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. A13, primeira linha, terceira coluna. A21, segunda linha, primeira coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. A23, segunda linha, terceira coluna. Então esses numerozinhos, esses índices, eles representam a posição em que está o elemento. Concorda comigo que aqui, essa matriz, tem 2 linhas e 3 colunas? A gente diz que é uma matriz 2 por 3. O que é isso aqui? Isso aqui é o que a gente chama de ordem da matriz. Nada mais é do que o número de linhas e de colunas. Sempre o número de linhas vem primeiro, certo? Imagine uma outra qualquer aqui, B. E eu vou colocar assim, B11, B12, B21, B22, B31, B32. Qual vai ser a ordem dessa matriz? Ela vai ser 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas. E vamos fazer mais uma C. C1, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. Qual é a ordem dessa? A ordem dessa é 3 por 3. Bom, aqui já surge uma primeira coisa importante pra gente. Você viu que nessas duas, a gente tem o número de linhas e de colunas diferentes entre si. Aqui você tem 2 linhas, 3 colunas, são diferentes. 3 linhas, 2 colunas são diferentes. E aqui eu tenho a mesma quantidade de linhas e de colunas. Essa matriz, as matrizes que tiverem o mesmo número de linhas e colunas, são chamadas de matrizes quadradas. As matrizes que têm número de linhas e de colunas diferentes são chamadas de matrizes retangulares. Certo? Nas matrizes quadradas, tem algumas coisas mais importantes, mais especiais. Por exemplo, nas matrizes quadradas apenas, vai existir uma diagonalzinha aqui, ó. Essa diagonal é chamada de diagonal principal, certo? E essa outra diagonal aqui no outro sentido é chamada de diagonal secundária, certo? Com isso existem algumas coisas, algumas matrizes importantes aí. Por exemplo, pode existir uma matriz que tenha várias linhas. Aqui, ó, vou colocar os elementos. Imagine que eu tenho esses elementos nessa matriz A. Ela tem 3 linhas e uma coluna só. A ordem dela é 3 por 1. Se ela tem uma coluna apenas, isso aqui é o que a gente chama de matriz coluna. Isso é a matriz coluna. Do mesmo modo, pode existir uma outra matriz assim, ó. 2 menos 3 e 5. Ela tem uma linha, 3 colunas. 1 por 3 a ordem. É o que a gente chama de matriz linha.
Essa daqui é uma matriz linha. Então, a matriz coluna, matriz linha. Agora, olha só outra coisa importante. Existem algumas matrizes quadradas que são especiais. Por exemplo, numa matriz quadrada que eu tenho assim, 0, 0, 5, menos 2, 0, 4, 3 e 7. Você concorda que, tirando os zeros que estão acima da diagonal principal, eu formo um triângulozinho? Essa matriz é o que a gente chama de matriz triangular inferior. Professor, por que inferior? Porque o triângulo está na parte de baixo. Agora aqui, imagina uma outra. D. 0, 0, 0, 5, menos 1, 2, menos 3, 7 e 5. Menos 5, pronto, para não ficar igual. O triângulozinho, ó, os zeros estão abaixo da diagonal principal. Estão abaixo da diagonal. Isso pode acontecer tanto na secundária quanto na principal, em qualquer uma das duas diagonais. Essa daqui, o triângulo não está acima? Tirando o zero, não fica o triângulo em cima? Triangular superior. Agora, existe mais. Existe uma outra matriz, por exemplo, que eu posso ter assim, ó. 5 menos 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Tá vendo? Que os únicos elementos que são diferentes de zero são os elementos que estão na diagonal. Nesse caso, na principal, mas podia ser na secundária. É o que a gente chama de matriz diagonal. Quando os elementos fora da diagonal principal, né? Fora da diagonal principal são zero, a gente chama isso de matriz diagonal. E surge uma coisa a mais, e essa muito, muito importante pra gente, que cai muito em prova, tá? Que é uma matriz diagonal especial. Que é quando na diagonal principal, todos os elementos são 1 e fora dela, os elementos são 0. Ó, toda vez que os elementos fora da diagonal principal forem 0, a gente chama de matriz diagonal. É o caso aqui. Só que essa tem uma coisa a mais do que aquela. Essa matriz F aqui. Ela tem uma coisa a mais. O que ela tem a mais? Ela tem a mais que os elementos da diagonal principal valem 1. Concorda? Quando isso acontece, é o que a gente chama de matriz identidade. E ela vai ser o elemento neutro da multiplicação de matrizes, que a gente vai ver depois a multiplicação de matrizes. Mas ela vai fazer o papel do 1 nas matrizes. Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação dos números. A matriz identidade vai ser o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Tá? Então a gente já viu várias matrizes aqui especiais, mas tem mais. Existe uma que também cai muito em prova, que é a chamada matriz transposta. O que é isso? Imagina que eu tenho uma matriz A com os elementos menos 1, 7, 0, 2, 5 e menos 3. Qual é a ordem dessa matriz? Ela é 2 por 3. 2 por 3. O que é uma matriz transposta de A? A gente representa A com Tzinho em cima. A transposta. É você fazer toda linha virar coluna e toda coluna virar linha. Se eu não entendi. A primeira linha aqui, ó, vai virar a primeira coluna. Menos 1, 0, 5. O que era linha vai virar coluna. O que era coluna vai virar linha. A segunda linha vai virar a segunda coluna. Não sei se você percebeu, mas é um pouco lógico que muda a ordem. A ordem agora passou a ser 3 por 2. 3 por 2. Até aqui, a gente viu várias matrizes especiais, inclusive matriz transposta e matriz identidade, que caem muito em prova, muito. Só que a gente precisa de ver, começar a ver, tá, junto com isso, algumas operações envolvendo matrizes. A primeira delas não é bem uma operação, mas a gente tem que enxergá-la, que é quando a gente tem a igualdade das matrizes. Primeiro, o que é uma matriz mesmo? Matriz é uma tabela. E toda tabela é formada de linhas e de colunas, certo? Pensa comigo. Se ela é formada de linhas e de colunas, você concorda comigo
que para que duas tabelas sejam iguais, elas têm que ter a mesma quantidade de linhas nas duas e a mesma quantidade de colunas. Então existe uma condição para que exista a igualdade, uma condição. As duas matrizes devem ter a mesma ordem. Se não tiver a mesma ordem, esquece, elas não podem ser iguais. Agora imagina. 1, 3, 7, menos 1, 2 e menos 3. Igual a x, y, z, a, b, c. Eu estou te dizendo que elas são iguais. Para isso, os elementos que estão nas mesmas posições devem ser iguais. Como assim, professor? Ó, primeira linha, primeira coluna tem que ser igual a primeira linha, primeira coluna. X tem que ser 1. Primeira linha, segunda coluna igual a primeira linha, segunda coluna. Y tem que ser 7. Vai falar para mim o Z tem que ser igual a 2. Z tem que ser 2. Agora o A tem que ser 3. O B tem que ser menos 1. E o C tem que ser menos 3. Certo? Depois disso vem a adição e a subtração de matrizes. Pessoal, como é que vai funcionar isso? Primeiro, para poder somar duas matrizes, elas também têm que ter a mesma ordem. Então, ó, somar e subtrair, a condição é a mesma da igualdade. Tem que ter a mesma ordem. Tem que ter a mesma ordem. Como é que vai funcionar isso? Imagine que eu tenho uma matriz A. 1, 7, menos 2, menos 1, 3 e 0. E uma matriz B. 5 menos 2, 4 menos 2, menos 1 e 3. Suponho que seja isso. Como é que eu vou fazer A mais B? Primeiro, pode fazer A mais B? Pode, elas têm a mesma ordem. Tem a mesma ordem. Pessoal, eu vou somar os elementos das mesmas posições. 1 com 5, 6. Menos 2 mais 4, 2. 3 menos 1, 2. Agora, 7 menos 2, 5. Menos 1 mais menos 2 dá menos 3. 0 mais 3 dá 3. Soma os elementos que estão na mesma posição. E se for A menos B, professor? Ao invés de somar os elementos das mesmas posições, você vai subtraí-los. 1 menos 5, menos 4. Menos 2 menos 4, menos 6. Ou agora, 3 menos 1 é 3 mais 1, 4. 7 menos 2, 7 mais 2, 9. Menos 1, menos 2, menos 1 mais 2 dá 1. 0 menos 3 dá menos 3. Beleza até aqui? Bom, aí surge o que a gente chama, mais uma operação das matrizes, que é o que a gente chama de multiplicação. Tá? Multiplicação por um escalar. Tá? Essa é a definição, por um escalar. Na prática, o que é isso? É a multiplicação por um número. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo da matriz A. Eu quero saber quem é a matriz 3A. A matriz 3A é você pegar essa matriz A aqui e multiplicar cada elemento por 3. 1 vezes 3, 3. Menos 2 vezes 3, menos 6. 3 vezes 3, 9. 7 vezes 3, 21. Menos 1 vezes 3, menos 3. 0 vezes 3, 0. Então, nada mais é do que essa multiplicação. E para a gente finalizar essa primeira parte teórica, a gente precisa saber o que é uma matriz nula. Só que o que é isso, matriz nula? É uma matriz em que todos os elementos dela valem 0. Todos os elementos valem 0. Vamos agora, então, fazer alguns exercícios. Então, vamos lá para as primeiras questões. Questão 1, seja A e J 3 por 2. Ó, A e J 3 por 2. Uma matriz real tal que A e J é igual a 2i menos J. Para todo i pertencente ao intervalo 1, 2 ao conjunto 1, 2 e 3 e J ao conjunto com 1 e o 2. Determine A e AT. Eita, peraí. Primeiro, o que é isso? Ó? Isso aqui é a ordem da matriz. A ordem. Então, a matriz A, ela tem 3 linhas e 2 colunas. A11,
A21, A31. A12, A22, A32. Então vamos lá? Vamos descobrir quem são esses elementos, ó. A11. Você vem nessa fórmula aqui, ó, e compara. Quando você escreve A11, você trocou o I por 1 e o J por 1. Então troca I por 1. 2 vezes 1, 2. Menos o J. O J é 1. 2 menos 1 é 1. Então, ó, primeiro aqui o A11 é 1. Pronto. A12. A12. Trocou o I por 1, o J por 2. Troca o I por 1. 2 vezes 1, 2. Menos, troca o J por 2. 2. 2 menos 2, 0. 0. Próximo. A21. Troca, ó. A21. Troca o I por 2. O I agora é 2, ó. 2 vezes 2, 4. Menos, troca o J por 1. 4 menos 1, 3. 3 é o próximo elemento. A22. A22. Troca o I por 2, o J por 2. Vai. 2 vezes 2, 4. Menos o J também vale 2, 2. 4 menos 2, 2. Pessoal, falta agora A31. A31. Troca o I por 3, o J por 1. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1. 5. 5. E para finalizar aqui essa matriz A, o A32. Troca o I por 3, o J por 2. 2 vezes 3, 6. Menos, o J é 2. Então fica 4. Fica 4. Achamos então a matriz A. Ele pediu AT. O que é isso mesmo? AT é a transposta da matriz A. O que era linha vai virar coluna. O que era coluna vai virar linha. Me ajuda aí, vai. Primeira linha, 1, 0, vira a primeira coluna. Segunda linha, 3, 2, vira a segunda coluna. Terceira linha, 5, 4. Terceira coluna. Achamos a nossa transposta. Beleza? Questão 2. Julgue os itens. Aí ele vai perguntando. Item 1. 3, 0, 2, 5, 4 é uma matriz linha de ordem 1 por 5. Primeiro, a ordem é 1 por 5, porque ela tem uma linha, 5 colunas. Ela é uma matriz, então, linha. Correto, é uma matriz linha. Olha o 2. 4 menos 1, 2. É uma matriz coluna de ordem 1 por 3. Pessoal, é uma matriz coluna assim, ó. É uma coluna, ó. Matriz coluna. O erro aí tá que não é de ordem 1 por 3. Primeiro vem o número de linhas. São 3 linhas e uma coluna. Seria de ordem 3 por 1. Tá bom? Próximo, item 3. Essa matriz ali é uma matriz quadrada de ordem 3. Primeiro, ela é quadrada? Sim, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Quando o número de linhas e de colunas é igual, a matriz é quadrada. E pra gente não ficar falando que a ordem é 3 por 3, a gente fala, já que o número de linhas e de colunas é igual, a gente só fala que é uma matriz de ordem 3. Matriz quadrada de ordem 3. Tá certo. 4. 2, 3, menos 1, 4, 2, 5 é uma matriz retangular de ordem 3 por 2. Vamos ver a ordem? Ordem. 3 linhas, 2 colunas. É uma matriz retangular de ordem 3 por 2? Correto. Correto. Item 5. 1, 0, 0, 1 é a matriz identidade de ordem 2? Sim, ela é quadrada. 2 por 2. Lembra que para ser identidade, ela é uma matriz diagonal. Só existe matriz diagonal se a matriz é quadrada. Tá. Ela é identidade de ordem 2, porque tem 2 linhas e 2 colunas. 6. 1, 0, 0, 0, 1, 0 é a matriz identidade de ordem 2 por 3. A ordem aqui tá certa, 2 por 3. Só que não existe matriz identidade de matriz retangular. Só existe identidade na matriz quadrada, por isso que o item está errado. Agora olha o 7. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 é a matriz identidade de ordem 3? Opa, correto. Matriz identidade de ordem 3. 0, 0, 0, 0, 0, 0 é a matriz nula de ordem 2 por 3. Se ela tem ordem 2 por 3, é a matriz nula, certo? 9. Aquela matriz é uma matriz triangular inferior. Como é que era isso? Eu tenho que tirar os zeros que estão acima ou abaixo da diagonal. Tira os zeros e forma o triângulo. Formamos o triângulo. O triângulo ficou para cima ou para baixo?
O triângulo, tira os zeros, você esquece os zeros. O triângulo que a gente formou não ficou para cima? Então ela é uma triangular superior, o item está errado. E agora, ó, a matriz aqui do item 10 é uma matriz triangular superior. Tira os zeros. Formamos um triângulo na parte de baixo. Essa daqui é triangular inferior, por isso o item está errado. Então vamos à questão de número 3, questão da Unicamp. Diz assim, ó. Em uma matriz chamam-se elementos internos aqueles que não pertencem à primeira linha, nem à primeira e nem à última linha ou coluna. Ó, chamam-se elementos internos aqueles que não pertencem à primeira nem à última linha ou coluna. O número de elementos internos em uma matriz com 5 linhas e 6 colunas é igual a... Pessoal, elementos internos não pode pertencer à primeira linha. Joga fora a primeira linha. Esses elementos não são internos. E nem à última linha. Também não pode a primeira coluna e nem a última coluna. Ó, os elementos internos, então, são esses caras aqui, ó. Pessoal, agora é só contar, né? Não deixa de ser, né? 4, 8, vai dar 12, que a resposta é a letra A. Só que pensa comigo, tinha um jeito mais rápido. Ele não falou que ela tem 5 linhas, 6 colunas? A ordem é 5 por 6? Então, a matriz original tem 30 elementos. 30, 5 por 6 tem 30 elementos. Eu tenho que tirar a primeira linha. Tenho que tirar a última linha. Quantas linhas úteis, digamos assim, ficam? Não ficam 3? Aí, são 6 colunas. Eu não tenho que tirar 2 colunas? A primeira e a última? Então, ficam 4 úteis. 3 vezes 4, 12. A gente faria um pouquinho mais rápido. Beleza? Questão número 4. A soma dos elementos da diagonal principal com os elementos da diagonal secundária da matriz transposta de A é... Eita! A soma dos elementos da diagonal principal com os elementos da diagonal secundária da matriz transposta da matriz A é... Pera aí, vamos por parte. Vamos achar a matriz A? Ela é 2 por 2. Então ela tem, ó, A1, A1, 2. A2, 1, 2, 1, A2, 2. Olha só. Só quais são os elementos? Depende. Se o I e o J forem iguais, é para usar a primeira expressão. Se o I e o J forem diferentes, é para usar a segunda. Então me ajuda aqui. I e o J são iguais quando? No A1 e no A2, 2. Vamos ver o A1? A1, 1. Troca o I por 1, J por 1. Aqui nem aparece J. Ó. O I não é 1? 1 ao quadrado dá 1. Mais 1, 2. Vamos lá no A2, 2. Porque no A2, 2 o I e o J são iguais. E o I é 2. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. Agora, nesses outros dois elementos, o I e o J são diferentes. Então a fórmula é essa de baixo. Olha só, me ajuda. A1, 2. O I é 1. O J é 2. Se o I é 1, 2 vezes 1 dá 2. O J é 2. 2 mais 2 dá 4. 4. A2, 1. I é 2. J é 1. O I é 2. 2 vezes 2, 4. Mais o J, que é 1, 5. 5. Certo? Só que olha só. O que foi pedido na questão? A soma dos elementos da diagonal principal com os elementos da diagonal secundária da matriz transposta de A. Transposta. O que era linha vai virar coluna, o que é coluna vai virar linha. Primeira linha era 2 e 4, vira a primeira coluna. Segunda linha era 5 e 5, vira a segunda coluna. Soma dos elementos da diagonal principal. 2 mais 5, 7. Com os elementos da diagonal secundária, 5 mais 4 dá 9. 7 mais 9, 16. A resposta aí vai ser a letra C. Letra C. Beleza? Próxima questão, questão de número 5. A solução da equação matricial. Menos 1, 2x, x quadrado menos 2. Igual x mais 1. X mais 4, 3, x mais 4, 2. É um número... Vamos lá. Para serem iguais duas matrizes, qual é a primeira coisa que tem que estar garantida? Que elas têm que ter a mesma ordem.
Ó, ordem 2 por 2, 2 por 2. Então já está garantido. E o que tem que acontecer para essa igualdade existir? Os elementos que estão na mesma posição devem ser iguais, ó. Menos 1 é igual a x mais 1. 2 é igual a x mais 4. X mais 4. O x é igual a 3x mais 4. E o x ao quadrado menos 2 tem que ser igual a 2. Vamos lá. Resolve essa. Pega 1 e joga pra cá. Menos 2 igual a x. Olha essa. Passa o 4 pra lá. Menos 2 igual a x. Passa agora o 3x pra cá. Fica x menos 3x dá menos 2x igual a 4. X igual a menos 2. Tá, professor? Já entendi. Calma. X ao quadrado igual a 4. X igual a mais ou menos 2. E agora? A resposta é mais ou menos 2? A resposta é só o 2 ou a resposta é só o menos 2? Quando eu faço um sistema, a resposta tem que valer, o que é solução dele tem que valer em todas as equações. X igual a 2. Vale em todas? Não! Se eu colocar x igual a 2 aqui, ó, na primeira, fica menos 1 igual a 3, o que é mentira. Então não pode o x igual a 2 positivo, isso não pode. Portanto, a nossa única solução é x igual a menos 2. Para marcar nas alternativas, ele é maior que menos 1? Mentira. Ele é menor que menos 1? Certo. Menos 2. Opa, B, né? B, desculpa. Menos 2 é menor que menos 1. A letra C está errada porque ele não é maior do que 1. E a letra D está errada porque ele não está entre 1 e menos 1. Tranquilo? Questão 6. Sejam as matrizes A, 2 por 2, B, 2 por 2. Se A mais B é igual, aí ele deu a matriz. Então, AT, a matriz transposta de A é. Vamos lá. Olha, ele deu a matriz A e a matriz B. Primeiro, ordem 2 por 2, ordem 2 por 2. É possível fazer a matriz A mais B? Sim. E se ele não tivesse me dado, tá? Como é que seria essa matriz? Eu somo os elementos que estão na mesma posição. Menos 1 com A quadrado. Menos 1 mais A quadrado. 2A eu somo com 1. 3 eu somo com 0, que dá 3. E B eu somo com A mais B. Certo? Pessoal, essa é a matriz A mais B. Ó, pega a matriz A mais B e coloca 8, 3, 7, 8. Porque ele me deu essa matriz. Então a gente vai tentar achar o A e o B. Como? Pega os elementos que estão na mesma posição e iguala. Ó, esse. A quadrado menos 1 igual a 8. A quadrado é igual a 9. A poderia ser 3 ou menos 3. Só que olha só. Esse cara tem que ser igual a esse. 2A mais 1 tem que ser 7. 2A tem que ser 6. O A tem que ser 3. Aí, como tem que valer em todas elas, eu já não posso falar que o A é menos 3. Porque nessa de baixo não valeria o A igual a menos 3. Testa. Se o A for menos 3, ó, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Mais 1 dá menos 5. Menos 5 não é 7. Então A menos 3 não pode. Agora, 3 igual a 3. Ah, essa já estava pronta. E A mais B tem que ser 8. Pessoal, só que o A é 3. 3 mais B tem que ser 8. B é 5. Pessoal, vamos lá? Ele perguntou quem é a transposta da matriz A. Primeiro, vamos achar a matriz A? Olha lá a matriz A, ó. Menos 1, embaixo 3. 2A. O A é 3. 2 vezes 3, 6. E o B é 5. Olha agora, olha agora. A transposta. O que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Primeira linha, menos 1, 6, vira primeira coluna. Segunda linha, vira segunda coluna. Então, menos 1 com 3 do lado e 6 e 5 embaixo. Isso está na alternativa letra E. Letra E. Agora a gente vai fazer uma questão já contextualizada de matrizes. Tá? Ela diz assim: uma companhia de aviação pretende fazer a manutenção em 3 de seus aviões e, para isso, definiu o período de 4 dias a contar da aprovação das propostas para a conclusão do serviço.
Os orçamentos em milhares de reais das 3 empresas que apresentaram propostas estão indicados na matriz A 3x3. Tá aqui. Só que olha o que ele fala. Onde cada elemento AIJ corresponde ao orçamento da empresa I para manutenção do avião J. Então, ó, as empresas, empresa I para manutenção do avião J. Como cada uma dessas empresas só terá condições de efetuar no prazo estabelecido a manutenção de um avião, a companhia terá que escolher para cada avião uma empresa distinta. Aí ele pergunta: a escolha que a companhia de aviação deverá fazer para que a sua despesa seja a menor possível será. Você quer gastar pouco. Por exemplo, o ideal é a empresa, ó, você tem empresas 1, 2 e 3. Elas vão fazer orçamento para os aviões 1, 2 e 3. Que o I representa a empresa e aqui representa a coluna, o J representa o avião. Será, por exemplo, que é inteligente eu escolher, por exemplo, para a empresa 1 ela arrumar o segundo avião, que é 66? Não, porque fica muito grande, concorda? Fica muito caro. Por exemplo, melhor a empresa 1 arrumar esse, que é 17. Concordam? Outra, se a empresa 1, por exemplo, arrumar o avião 3, né, que é a terceira coluna, a empresa 1 não vai poder mais arrumar nenhum outro avião. E também, esse avião já vai ter sido arrumado. O que eu quero que você entenda é que assim, a gente vai pegar um elemento de cada linha e de cada coluna. Tá? Eles vão ficar soltos. Você não vai poder ter 2 elementos na mesma linha, nem 2 elementos na mesma coluna. Pensa comigo aqui. Vamos pegar e começar pelo avião que é mais caro de arrumar. Qual avião que é mais caro de arrumar? É o avião 2. É bom, então, que eu escolha um custo baixo para ele. 57 é o menor. Então a empresa 3 arruma o avião 2. Se a empresa 3 vai arrumar o avião 2, já pode, não tem mais nenhum elemento aqui e nenhum elemento aqui. Nenhum elemento na linha 3, nem na coluna 2, certo? Você já podia olhar para as alternativas. A empresa 3 arrumar o avião 2, só tem uma alternativa. Só tem uma alternativa. A gente já matava a questão. Mas vamos continuar? Vamos continuar? Só pra gente treinar? Porque foi muito simples por causa das alternativas. Olha agora. A empresa 1 e a empresa 2. O que é melhor? Pensa comigo. Pensa comigo aqui. Empresa 2. Ó, esses, vamos fazer assim, ó. O que já não pode mais ser arrumado, eu já vou tirar aqui, porque aí a gente não confunde. Empresa 2 e empresa 1. Pessoal, o ideal é sempre procurar o menor, só que olha o problema. Os 2 menores estão no avião 3, concorda? Estão no avião 3? Agora pensa comigo. O que é melhor? Ó, eu tenho que escolher um dessa coluna, um dessa coluna. Um dessas linhas, uma dessa linha, um dessa linha. Pode ser 23 com 12, ou, por exemplo, 17 com 19. 23 com 12, 17 com 19. O que é melhor? O que é mais barato? É mais barato 23 com 12. Então a empresa 1 vai arrumar o avião 1. A empresa 2 vai arrumar o avião 3. Vamos lá na letra que a gente tinha, que era a letra A. Ó. Empresa 1, avião 1. Empresa 2, avião 3. Empresa 3, avião 2. Resposta correta aí, alternativa letra A. Agora a gente vai ver a multiplicação de matrizes. O que é isso? A gente aprendeu a multiplicar um número por uma matriz já, né? Multiplicação de uma matriz por um escalar. Agora, entre matrizes. Imagina que eu pego uma matriz A com ordem M por N e multiplique por uma matriz B de ordem R por S. Tá? A primeira coisa, lembra que para 2 matrizes serem iguais tinha uma condição que elas tinham que ter a mesma ordem? Para 2 matrizes poderem ser somadas, adicionadas, tinha que ter a mesma ordem. Para 2 matrizes serem subtraídas, tinha que ter a mesma ordem. Certo? O que acontece agora é o seguinte. Qual é a condição para que a gente possa efetuar uma multiplicação de matrizes? Ah, a pessoa é a mesma. Não, não é. Obrigatoriamente, para você conseguir efetuar
a multiplicação entre duas matrizes, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Esses dois números têm que ser iguais. Pessoal, se não for, a multiplicação não é possível. A gente disse que a multiplicação não está definida. Então, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. A pessoa está falando de primeira e de segunda. Então, a ordem importa? Sim. Matriz não é número, matriz é tabela. Matriz é tabela. Então, não é igual ao número 2 vezes 3 igual a 3 vezes 6. Não. Matriz A vezes matriz B é diferente de matriz B vezes matriz A. Às vezes, a matriz A vezes B existe. E a B vezes A nem existe, não satisfaz essa condição. Tá? Então, para que o número de linhas, de colunas, perdão, da primeira, tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Se isso acontecer, a gente vai ter como resposta uma matriz C qualquer, que eu já sei a ordem dela. A ordem dela é o que sobra. M por S. M por S. Então, por exemplo, imagine que eu pegue uma matriz A de ordem 3 por 4 e multiplique por uma matriz B de ordem 4 por 2. Primeira coisa, é possível essa multiplicação? É. 4 e 4. Dá uma matriz C, 3 por 2. 3 por 2. Agora, nesse mesmo exemplo, se eu pegar a matriz B, 4 por 2, 4 por 2, e multiplicar por uma matriz A, 3 por 4, isso não existe. Não existe. Professor, por que não? Porque aqui é 2, aqui é 3, eles não são iguais. Então, o que eu preciso que você entenda? Quase sempre A vezes B e B vezes A são diferentes. São pouquíssimos casos em que A vezes B e B vezes A vão ser iguais. Pouquíssimos. Tá? Mesmo que exista o A vezes B e o B vezes A. Mas em pouquíssimos casos eles são iguais. Tá bom? Vamos então fazer exercício. Então a questão de número 8 diz: para A, aí é uma matriz 2 por 3, ó. 2 por 3, duas linhas, 3 colunas. E B também uma matriz 2 por 3. Determine, né, encontre, se possível, os produtos A vezes B e A vezes B transposto. A vezes B, A vezes B. Ordem 2 por 3 vezes 2 por 3. Pronto, a primeira coisa que você tem que colocar é que A vezes B não existe. Ué, por que não existe? Porque 3 não é igual a 2, não existe. Aí agora, A, 2 por 3. B transposta A. O que é linha vira coluna, o que era coluna vira linha, então muda a ordem. A ordem passa a ser invertida, 3 por 2. Olha só, olha só. Esse cara é igual a esse, certo? Agora é possível a multiplicação. Bom, só que eu falei quando é possível, quando não é, mas eu não mostrei ainda para vocês a multiplicação. Como é que funciona essa multiplicação? Enxerga isso comigo. Eu faço de um jeito que é um pouquinho mais lento, mas você não corre risco de errar. Eu faço assim, ó, eu crio como se fossem os quadrantes. A vezes B transposta. A primeira matriz eu ponho aqui embaixo, a segunda eu ponho do lado. Ó, o A, vou repetir a matriz A. 0, 2, 3, 1, menos 1, 2. B transposta, ó, B transposta. Então o que era linha vai virar coluna. O que era linha, segunda linha, vira segunda coluna. Certo? Bom, e aí nós vamos fazer um tracejadinho para ver os encontros. Pessoal, como assim os encontros? Quantos elementos a gente vai ter? Ó, vai ter 1, 2, 3 e 4. Como é que eu acho esses elementos? Você vai multiplicar linha por coluna. Como assim? Ó, tá vendo esse elemento? Ele é a junção da primeira linha com a primeira coluna. Primeira linha com a primeira coluna. Aí eu vou multiplicando assim. Eu multiplico primeiro elemento pelo primeiro elemento, segundo elemento pelo segundo elemento, terceiro elemento pelo terceiro elemento. E vou somando os resultados. Vamos lá devagarinho para a gente entender. 0 vezes menos 1 dá 0. 3 vezes 1 dá 3. Menos 1 vezes 0 dá 0. Então, o primeiro elemento de A vezes B transposta, a gente já sabe, que é o 3. Ó, vamos lá.
0, agora eu vou fazer esse, ó, vou fazer esse. Primeira linha com a segunda coluna. 0 vezes 1. Primeiro, segundo, terceiro, sempre. 0 vezes 1, 0. 3 vezes 2, 6. 0 mais 6. Menos 1 vezes 3, menos 3. Então aqui dá 3. Agora esse, ó, esse. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 0 dá 0. Então isso aqui dá menos 1. E esse último elemento? Segunda linha com a segunda coluna. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Que dá 10. Então a gente acabou de encontrar essa matriz. Tá bom? Questão de número 9 é uma questão que já caiu muito em prova de vestibular, porque ela te cobra a ideia da multiplicação sem você ter que fazer tanta conta. Ela diz assim: sabe-se que as ordens das matrizes A, B e C são respectivamente 3 por R, 3 por S e 2 por T. Se a matriz A menos B vezes C é de ordem 3 por 4, então R mais S mais T é igual a... Bora. Ó, pessoal, se ele está falando que A menos B vezes C é de ordem 3 por 4, é porque isso existe. Isso existe. E se isso existe, essa subtração aqui tem que ter existido. Qual é a condição para que uma subtração de matrizes exista? A gente viu lá atrás. Que a ordem seja a mesma. Ó, esse 3 por R tem que ser a mesma coisa do 3 por S. Ou seja, R e S são iguais. E a ordem aí você escolhe se é 3 por R ou 3 por S, tanto faz, porque R e S são iguais. Aí você está pegando isso e multiplicando pela matriz C de ordem 2 por T. E tá dando, ele está afirmando que dá como resultado uma matriz 3 por 4. Ou seja, a matriz resultante existe. Se a matriz resultante existe, essa multiplicação aqui existiu. O que tem que acontecer para essa multiplicação existir? O R, o número de colunas da primeira, tem que ser igual ao número de linhas da segunda. R tem que ser 2. Então, obviamente, o S também é 2. Só que mais. Lembra que eu falei há pouco para você que se essa multiplicação existe, dá para saber o resultado? O resultado dessa multiplicação é 3 por T. Só que no enunciado ele não falou que era 3 por T, ele falou que era 3 por 4. O que você conclui disso? Ó? 3 por T, 3 por 4. Quer dizer que o T vale 4. Pessoal, ele pediu pra gente para marcar a alternativa R mais S mais T. 2 mais 4, que dá 8. Isso aí tá na letra B de bola aí pra gente. Questão 10. O valor de x mais y para que o produto das matrizes A e B seja a matriz nula é... Pessoal, produto das matrizes A e B. Ó, A primeira desce. A primeira desce. A segunda vai pro lado. 2 menos 2 menos 2, 2. Aí, você pode já começar a fazer um pouquinho mais rápido. Por exemplo, esse elemento, ele vem da primeira linha para a primeira coluna. 1 vezes 2, 2. X vezes menos 2, menos 2x. 1 vezes menos 2, menos 2. X vezes 2, 2x. Y vezes 2, 2y. Y vezes menos 2, menos 2. Y vezes menos 2, menos 2y. 1 vezes 2, 2. Achamos isso. E ele está dizendo, perguntando quem é x mais y, para que o resultado dessa multiplicação seja a matriz nula. Matriz nula é aquela que é tudo zerinho aqui, ó. Tudo zerinho. Vai, me ajuda, me ajuda. O 2 menos 2x tem que ser 0, ó. 2 menos 2x tem que ser 0. 2 é igual a 2x. X é igual a 1. X é igual a 1. Vamos ver. Menos 2 mais 2x. Esse tem que ser 0. Então ficou 2x igual a 2. X é 1. E esse, ó, 2y menos 2 é igual a 0. Pessoal, 2y é 2, y é 1. Se eu fizer esse último, menos 2y mais 2, tem que dar 0. 2 igual a 2y,
y é 1. Tá, só que ele não pediu quem é x, quem é y. Ele pediu x mais y. X mais y é 2. Isso aí tá na letra D de dado. D de dado. Tranquilo? Vou fazer mais um nessa questão. Começou a ganhar uma importância muito grande nos últimos anos, porque poupa uma multiplicação gigante em prova. E o cara tem que estar esperto, senão não faz. Olha o que ele fala. Considere as matrizes A de ordem 3×3, em que A e J é menos 2 elevado a J. E a B é 3×3, em que B e J é menos 1 elevado a I. O elemento C23 da matriz C e J 3×3, em que C igual a A vezes B é... O cara nem te deu a matriz A, lógico que dá pra gente descobrir, né? Só que ela é 3×3, vai dar trabalho, só de achar a matriz A já demora. Achar a matriz B já demora. E o cara tá pedindo, não é da matriz B, ele tá da C. Olha só, se você não ficar esperto, você vai fazer a matriz A inteira, a matriz B inteira. As duas são de ordem 3×3. Você vai pegar as duas e vai multiplicar. E dá pra multiplicar, né? 3×3, 3×3, dá pra multiplicar. Aí você vai achar uma matriz grande C para ver qual é o elemento C23. É um trabalhão, você concorda? O que eu preciso que você entenda é como é que é esse esquema. Como é que eu obtenho, por exemplo, esse elemento aqui? Ele não vem da primeira linha com a primeira coluna. Esse elemento da segunda linha com a primeira coluna. Esse da primeira linha com a terceira coluna. O que eu quero que você entenda é assim, ó. Esse elemento é o A11, não A, né? Digamos C11. Ele vem da primeira linha do A com a primeira coluna do B. Olha como é que é o C12. O C12 vem da primeira linha do A com a segunda coluna do B. O C21 vem da segunda linha do A com a primeira coluna do B. E o C22 vem da segunda linha do A com a segunda coluna do B. Quando eu falo do C23... não é A vezes B? Esse 2 vem da segunda linha de A. E esse 3 vem da terceira coluna de B. Então eu não preciso de achar a matriz A toda, nem a matriz B toda. Porque a hora que eu vou fazer a minha multiplicação, A e B, como eu quero só um elemento, na matriz A só me interessa, a primeira linha não me interessa, só me interessa a segunda linha, que é A21, A22, A23. Também não me interessa a terceira, não me interessa. Agora, na B que vem para o lado, me interessa a terceira coluna. A primeira coluna não me interessa, a segunda coluna não interessa, a terceira interessa. B13, B23, B33. Só que agora, para facilitar a nossa vida, eu vou achar esses elementos. Vai, me ajuda. A21. Ó, olha como é que é a matriz A e J. A21. O I é 2, o J é 1. Só me interessa o J, ó. É menos 2 elevado a 1. Menos 2 elevado a 1 dá menos 2. Olha agora. A22. O I é 2, o J é 2. Troca o J por 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. Então esse elemento aqui é 4. A23. Troca o I por 2, o J por 3. Menos 2 elevado a 3 é menos 8. Menos 8. Agora vamos lá na B. B13, B23, B33. Tá aqui, ó. B e J é menos 1 elevado a I. Então só me interessa o I. Ó, aqui o I é 1, ó. I é 1. Menos 1 elevado a 1 dá menos 1 aqui. Menos 1. B23, agora o I é 2. Menos 1 ao quadrado dá 1. Dá 1. B33, o I é 3. Menos 1 elevado a 3 dá menos 1. Pessoal, e a gente vai fazer o que aqui, ó? A gente vai multiplicar. A gente vai multiplicar. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. 4 vezes 1 dá 4. Menos 8 vezes menos 1 dá 8. Então, olha o elemento C23 lá aparecendo. 6. 14 é o elemento. E isso aí tá na letra A. Letra A. Poupa um trabalhão aí da questão. Tá bom? Então, por hoje a gente para aqui. Qualquer dúvida, só mandar lá nos comentários, tá bom? Bons estudos para vocês.